meio do deserto da Judeia, uma caverna selada por séculos é aberta. Dentro dela, fragmentos antigos, palavras riscadas à mão. Um eco da mesma visão que João teve na ilha de Patmos. Mas havia algo a mais ali. Algo que não estava no livro sagrado que conhecemos hoje. Um código, uma mensagem que parecia estar guardada para ser revelada em nosso tempo. João escreveu: vi uma besta que subia do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Mas e se essa besta não fosse um monstro literal? E se fosse um sistema, uma estrutura global? Hoje vemos governos, corporações e tecnologias unidas. Censura, controle de massas, vigilância total, tudo conectado, tudo monitorado. Uma imagem que fala, pensa e comanda. A inteligência artificial. Em Daniel, lemos que o conhecimento se multiplicaria no fim dos tempos. E hoje, a cada minuto, mais de 500 horas de vídeo são enviadas ao YouTube. Ezequiel falou sobre nações que se levantariam contra Israel. Isaías previu uma época em que o mal seria chamado de bem e o bem de mal. Tudo isso está acontecendo agora, mas as igrejas estão caladas. Muitos líderes têm medo de falar e outros preferem o aplauso do mundo ao invés da verdade de Deus. Ninguém poderá comprar ou vender a não ser que tenha a marca. Apocalipse 13:17. Já estamos vendo testes de implantes para pagamentos, moedas digitais controladas por governos. E você? Acha que isso é coincidência? Ou estamos vivendo os primeiros passos da profecia? Há quem diga, mas isso sempre existiu. Guerras sempre houve. Maldade sempre existiu. Mas agora, tudo acontece ao mesmo tempo, em escala global. E enquanto isso, o Espírito Santo ainda chama, ainda há tempo. Mas por quanto tempo mais? Se tudo isso é só coincidência, então por que seu coração está acelerado agora? Por que essa inquietação? Porque a verdade liberta, mas também incomoda. Deus ainda está falando. As profecias não são histórias, são avisos. E você vai continuar ignorando os sinais ou vai despertar antes que seja tarde demais? O que Deus escondeu no Apocalipse, a profecia que começou a se cumprir em nosso tempo. Imagine o apóstolo João na ilha de Patmos, isolado, exilado, cansado. Mas de repente, uma luz rompe o céu e uma voz, como de muitas águas, ecoa: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Era o próprio Cristo revelando os mistérios do fim dos tempos. Mas o que poucos percebem é que nem tudo foi revelado. Algumas profecias foram seladas, ocultas, e só seriam compreendidas quando chegasse a hora. E essa hora pode ser agora. O livro do Apocalipse não é apenas uma narrativa sobre destruição e juízo. Ele é um mapa profético, um código divino que vai se desdobrando com o passar dos séculos. Capítulo após capítulo, João descreve bestas, selos, trombetas e taças. Mas no meio disso tudo, há algo ainda mais intrigante. Uma mensagem que só seria entendida no tempo do fim. No capítulo 10, João ouve os 7 trovões falarem. Ele se prepara para escrever, mas uma voz do céu o impede. Sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Por quê? O que seriam essas vozes misteriosas? Muitos estudiosos acreditam que os 7 trovões representam revelações que só fariam sentido quando determinados eventos começassem a se cumprir. E há sinais claros de que esse tempo começou. A ascensão do controle global, a vigilância digital, crises climáticas, pandemias e guerras entre nações não são apenas manchetes, são ecos dos trovões selados. O Apocalipse fala de uma besta que controla a economia, dizendo que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. Antigamente, isso parecia fantasia.
Hoje, com sistemas digitais de identificação, moedas virtuais e inteligência artificial, o cenário descrito por João já não parece tão distante. Mas há um detalhe ainda mais impressionante. No capítulo 6, quando o sexto selo é aberto, há um grande terremoto. O sol se torna negro como saco de crina, e a lua se torna como sangue. Esses fenômenos celestiais não são simbólicos apenas, são sinais cronológicos. É como se o céu falasse, como se Deus estivesse gritando por nossa atenção. E então, no capítulo 14, João vê um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Essa profecia poderia estar acontecendo agora. A internet, as redes sociais, os canais de YouTube, todos estão sendo usados para que a última mensagem de advertência alcance o mundo inteiro. Nunca antes foi possível que uma única mensagem se espalhasse de forma tão rápida. Nunca antes houve tanta sede por respostas. E nunca antes tantas pessoas começaram a abrir os olhos para as Escrituras. Porém, sabemos que estes acontecimentos fazem parte de outro período, talvez na tribulação do governo do Anticristo. Agora pare, olhe à sua volta. O que você vê não é coincidência, é profecia. É o tempo final sendo desenhado diante dos seus olhos. O Apocalipse não é um livro para o futuro, é um alerta para o agora. Enquanto muitos zombam, se distraem ou adormecem diante da verdade, outros estão despertando, outros estão ouvindo o som distante dos 7 trovões e entendendo que o tempo da escolha chegou. Você vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo ou vai abrir os olhos e enxergar que Deus está falando alto, claro e urgente? Porque no fim, não haverá espectadores, só 2 grupos, os que foram selados e os que foram enganados. E você? De que lado vai estar quando a última trombeta soar? Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você despertou, então não ignore esse sinal. Inscreva-se agora neste canal. Aqui cada vídeo é um convite para mergulhar mais fundo na palavra, desvendar os mistérios ocultos e entender o que realmente está acontecendo no mundo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar, alguém que você ama e que talvez ainda esteja cego para o que está prestes a acontecer. A profecia está viva e juntos nós vamos continuar revelando cada detalhe que Deus deixou registrado. Obrigado por assistir até aqui. Que o Espírito Santo te guie, te fortaleça e te prepare para o que está por vir, porque a verdade não pode mais ser ignorada.